A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Em Brasília, 19 horas, 4 minutos. Damos início ao nosso culto de estudo bíblico nesta quarta-feira, 30 de setembro, último dia do mês de setembro. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te adoramos pela bênção de estarmos reunidos online para juntos adorar o teu nome, meditar na tua palavra e apresentar a ti a nossa causa e nossa necessidade. Intercedemos em favor dos teus servos e servas que estão conosco conectados, rogando a tua bênção, o teu cuidado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. Não deixe de participar, enviando a sua palavra de saudação, o seu pedido de oração. E vamos, nesse momento, louvar o Senhor com um cântico de nossa harpa cristã. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os outros o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença, na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força e vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor, sim, com seu poder. Em cada trance pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu. E na vitória a certeza me deu, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Ainda outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. E a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, nós queremos lhe convidar a participar do ofertório, oportunidade que temos de contribuir com o reino de Deus, com a obra do Senhor na terra. Vamos fazer a leitura bíblica alusiva, Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, onde lemos: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra,
e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está aí na sua tela os dados bancários do Ministério ADMDF, contamos com a sua fidelidade. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo, seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato seguir a Jesus. Prezados irmãos e irmãs, nós queremos agradecer a todos que com fidelidade e alegria ajudam a fazer esta obra com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a bênção de Deus seja abundante sobre o vosso celeiro, sobre a vossa despensa, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora orar, agradecendo a Deus pela vida dos ofertantes, dos contribuintes, preparar o nosso coração para a mensagem, e também temos aqui alguns pedidos de orações. Nós temos também o desejo de ofertar este culto em ação de graças a Deus pelo aniversário da nossa netinha, a Catarina. A Catarina completou ontem, dia 29, 3 meses de vida, e nós louvamos a Deus pela vida dela, pela vida de seus pais e toda a família. Também a irmã Tânia Regina Souza oferece o culto em ação de graças e pede oração pelo seu irmão Roberto, que vai ser submetido a cirurgia. Vamos estar orando, vamos interceder. Também, em ação de graças a Deus, por vitória alcançada, o jovem Danilo, por quem a igreja estava orando, esteve internado na UTI, passou muito mal. Graças a Deus, recebeu alta, e nós aqui queremos agradecer e louvar ao Senhor, juntamente com a sua família, por esta grande vitória. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos então orar, queridos. Amado Deus, eterno Pai, nossa gratidão e louvor ao teu nome,
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É a causa de não sermos consumidos. Obrigado, meu Deus, pela vida do teu servo e da tua serva, que com alegria e com fidelidade entrega na tua casa o seu dízimo, a sua oferta. Ó Deus, eu rogo que a tua bênção seja abundantemente derramada sobre o celeiro e a despensa dos teus servos. Repreende o devorador e o cortador. Deus, nós também agradecemos a Ti por vitória alcançada na vida de irmã Tânia. Te louvamos, ó Deus, pelo aniversário de 3º mês da Catarina. Glória e louvor ao Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela dádiva alcançada pelo Danilo, pela restauração da sua saúde. E também oramos, ó Deus, pela vida do Roberto, para que o Senhor tenha compaixão e o abençoe nesta cirurgia. E em nome do Senhor Jesus, também fala agora aos nossos corações na ministração da Tua palavra. É a nossa oração, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós queremos ler a palavra do Senhor nesse momento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 3, versos 7 e 8, a Escritura diz: E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Amém. Louvado seja Deus. Está aí na sua tela o tema para esta noite: a grandeza do poder de Deus. Poder sobre a natureza, poder sobre as hostes do mal e poder sobre a morte. O texto bíblico, amados irmãos e irmãs, que lemos no Evangelho de Marcos, registra que o Senhor Jesus, ele foi acompanhado de seus discípulos para o alto mar, mas as vizinhanças ou as populações vizinhas vinham ter com Jesus, porque ouviam falar daquilo que ele fazia. É o que lemos há pouco aqui no capítulo 3, versículo 8 do Evangelho de Marcos. Eu quero repetir com os irmãos essa leitura, versículo de número 8, a última parte. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Amém? Então vejam, amados irmãos, que este evangelho é um evangelho de ação. Registra aquilo que Jesus fazia. E no versículo que lemos, há o registro de que as multidões vinham ter com Jesus por causa daquilo que ele fazia. Então o evangelista Marcos registrou os feitos miraculosos. Nós temos no Evangelho de Marcos 18 registros de milagres operado pelo Senhor Jesus. O que ele fazia. E muitos comentaristas consideram o Evangelho de Marcos, então, como o Evangelho de milagres. Porque aqui o evangelista enfatiza, repito, o que Jesus fazia. E aquilo que Jesus fazia impactava as pessoas. O que Jesus fazia assombrava as pessoas. O que Jesus fazia levava as pessoas a estarem diante dele com um sentimento de temor. E eu quero então compartilhar com os irmãos desses 18 milagres, apenas 3. 3 deles que demonstram a grandeza do poder de Deus. Porque este é o objetivo do evangelista Marcos ao escrever este livro. Demonstrar aos leitores a grandeza do poder de Deus. Demonstrar aos leitores a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E ao final desse evangelho, por exemplo, lá no capítulo de número 15, nós vamos ter
o evangelista Marcos registrando as palavras de Jesus, dizendo que os sinais haveriam de acompanhar aqueles que crescem. Que sinais são estes? Os sinais que Jesus operou durante o seu ministério, e ele vai dizer: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome falarão outras línguas, e em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, o primeiro episódio que quero aqui com os irmãos comentar nesse culto de estudo bíblico é o poder sobre a natureza. Então, vamos relembrar. Marcos 4,41 diz assim: sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, este versículo é a conclusão do episódio em que Jesus opera um milagre sobre a tempestade. A Bíblia diz que os discípulos estavam no mar da Galileia, no barco, Jesus estava com ele, de repente sobreveio um vento muito forte e se instaurou um vendaval. Esse vento sacudiu a embarcação de um lado para outro, a força do vento provocou ondas enormes que invadiam o barco, quase levando o barco a pique. Os discípulos, apavorados, sob a iminência de naufragarem, acordaram o Senhor Jesus, e Cristo, então, levantou-se e bradou em alta voz, dando ordens ao mar e dando ordens ao vento. Primeiramente, ao vento. O Senhor disse ao vento: cala-te, e disse ao mar: aquieta-te. E imediatamente houve grande bonança. E quase sempre nós enfatizamos estes episódios, estes eventos que aconteceram naquela ocasião. O barco sacolejando de um lado para outro, as enormes ondas que invadiam a embarcação, o vento forte que estremecia aquele barco, o pavor dos discípulos na iminência do naufrágio, Jesus dormindo tranquilamente, o despertar de Cristo pela vida dos apóstolos e as palavras de Jesus bradando ao mar e bradando ao vento. E nesta noite eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe do versículo que lemos. Vamos ler novamente, no capítulo de número 4, versículo 41. Depois que veio grande bonança, veja o que acontece: sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Vejamos, irmãos, que nessa narrativa do evangelista Marcos há a clara evidência de que os discípulos ainda não estavam a par da grandeza do poder de Cristo. Eles já tinham contemplado alguns milagres, algumas maravilhas, alguns eventos miraculosos, mas agora eles experimentaram, aleluia, isso é extraordinário. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Eles vinham acompanhando Jesus e viram vários milagres serem operados, mas esses milagres eram operados na vida dos outros, na vida dos discípulos, da multidão que acompanhava o Senhor Jesus. Mas nesta ocasião, o milagre acontecera na vida deles próprios. E o milagre que contemplaram foi algo extraordinário, algo realmente sobrenatural. O poder sobre as leis da natureza. Cristo dando ordem ao vento, Cristo dando ordem ao mar, e o vento e o mar lhe obedeceram. E eles olharam uns para os outros, tomados de grande temor, assombrados, e se perguntavam: quem é este? Quem é este que tem autoridade e poder sobre o mar e sobre o vento?
Quem é este que dá ordem ao vento? Quem é este que dá ordem ao mar? E o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que subjuga as leis da natureza? Quem é este? Este é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Ele tem poder e autoridade sobre o curso da natureza, sobre as leis da natureza. Ele tem poder para mudar circunstâncias. Ele tem poder para mudar o curso das coisas. Ele tem poder para intervir. Ele tem poder para transformar. Este é o Deus que nós servimos. Sobreveio sobre aqueles discípulos um grande temor. E eles chegaram à conclusão que Jesus Cristo tinha um poder sobreexcelente. Aleluia! E eles andavam com Jesus, estavam com Jesus. Aleluia! Mas não conheciam ainda o poder que Cristo tinha. E nesta noite eu quero lhe chamar a atenção para este detalhe. Meu amado irmão, minha prezada irmã, nós estamos andando com Jesus, tal qual os apóstolos andaram, e sabemos e ouvimos testemunhos do poder, da grandeza do nosso Deus, mas podemos, ou aliás devemos também nós experimentar o poder da nossa vida, não apenas de ouvir falar, não apenas de ouvir dizer. O texto que lemos da abertura informa que as pessoas ouviam o que Jesus fazia e vinham ter com ele para experimentar daquele poder. E eu quero lhe desafiar nesta noite, amado irmão e irmã, a experimentarmos o poder de Deus na nossa vida, de sairmos do campo da teoria, de sairmos do campo da exposição e andarmos na presença de Deus, aleluia, na prática, na ação. Quem é este? Quem é Ele? Ele é Cristo, Ele é o Deus da igreja e Ele pode mudar o curso da história. Não importa, meu amado irmão, minha amada irmã, se as leis nos são desfavoráveis, se a natureza nos é contrária, não importa se o curso natural e normal vai desencadear determinada circunstância, o nosso Deus pode mudar as circunstâncias. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos agora ao segundo aspecto. Ele tem poder também sobre as forças do mal, ou as hostes do mal. Marcos 5,15 diz: foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Vejam, amados, que no primeiro episódio, no primeiro milagre, quando Jesus acalmou o vento e aquietou o mar, os discípulos temeram, ficaram atemorizados. Temeram porque estavam diante do poder de Deus. Temeram porque não compreendiam a grandeza do poder de Deus na vida de Cristo. Temeram porque experimentaram o milagre na própria vida. E agora, no segundo registro, nós vamos ver um grupo de pessoas que também vão ser tomadas de um grande temor ao perceberem algo de extraordinário que havia acontecido. Repito, os discípulos, ao perceberem o extraordinário do mar se acalmar, do vento se aquietar, temeram. E agora, na segunda narrativa, as pessoas reagem do mesmo modo, com grande temor, com grande assombro, um grande espanto. Acontece que em Gadara, a região dos Gadarenos, uma das 10 cidades livres no tempo de Jesus, havia lá um homem endemoniado. E este homem endemoniado era possesso por uma legião. Uma legião corresponde, na linguagem militar romana, ao número 6.000. O que parece indicar que aquele homem estava possesso de 6.000 demônios.
ou de uma quantidade enorme de demônios, de modo tal que se identificava como uma legião. E a Escritura diz, meus queridos e amados irmãos, que a situação daquele homem era caótica. A Bíblia diz que ele andava nu, correndo de um lado para outro. Era um homem atribulado, era um homem perturbado, ele não tinha paz e, portanto, andava correndo pelos montes, correndo pelos sepulcros, nu. E a Escritura diz que a perturbação levava aquele homem a se ferir, a se machucar, a se cortar, a bater com a cabeça. E por vezes as autoridades o prendiam com grilhões, mas ele arrebentava os grilhões, arrebentava as correntes, escapava e ia correr, outra vez perturbado, alucinado pelos montes, pelos sepulcros, e a se ferir. E quando o Senhor Jesus dialogou com aquele homem, perguntou aos espíritos que o atormentavam, qual é o seu nome? E eles disseram, Legião. Escute, Jesus não está nos dando aqui uma prerrogativa de ficar entrevistando demônios. Jesus fez esta pergunta para mostrar e ficar registrado na palavra a grandeza, a sobre-excelente grandeza do poder de Deus sobre as hostes do mal. Porque não se tratava de um demônio ou de dois, mas de uma legião. Isso significa dizer que nada é páreo para o poder do nosso Deus. Está registrado que era uma legião para demonstrar que uma ordem dada pelo Senhor Jesus acalma o vento, aquieta o mar e repreende qualquer casta de demônios. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E Cristo então deu ordens àqueles demônios que se retirassem e os autorizou a entrarem nos porcos. Os porcos se precipitaram ao abismo. Mas o que eu quero nesta noite enfatizar é de que as pessoas ouviram falar que Jesus expulsara a legião de demônios daquele homem e vieram ter com ele. E quando vieram, vejam o que aconteceu. Vamos ler o texto novamente. Aqui o texto é muito claro e nos dá alguns detalhes muito importantes. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, primeiro, assentado, depois, vestido, e terceiro, em perfeito juízo. E temeram. Aleluia! Perceberam, meus irmãos, na leitura do texto bíblico? O homem andava transtornado, alucinado, perturbado, correndo pelas montanhas, pelos sepulcros, e agora encontraram ele assentado, em paz, não mais correndo, não mais atribulado, assentado. Andava nu, e agora o texto diz, encontraram ele vestido. Andava alucinado, ferindo-se com pedras, e agora em perfeito juízo. Aleluia! Transformação, mudança radical. Um outro homem, uma outra pessoa, repito, antes correndo alucinado, antes correndo nu, antes mentalmente perturbado, agora assentado, vestido, em perfeito juízo. E quando as pessoas perceberam que algo tinha acontecido, então temeram. Ficaram atemorizados diante da grandeza do poder do nosso Deus. Aleluia! Bendito seja seu nome. No primeiro milagre, quando os discípulos perceberam o agir sobrenatural, de que sobre a ordem de Cristo, o vento acalmou e o mar se aquietou, eles temeram. No segundo milagre aqui narrado, quando as pessoas perceberam um homem
que era louco, endemoniado, perturbado, que andava nu, agora assentado, vestido em perfeito juízo, também ficaram atemorizados diante da grandeza do poder de Deus. E o evangelista Marcos está narrando tais milagres para mostrar a mim, a você, para registrar a grandeza do poder de Deus, que quando Cristo dá uma ordem, ninguém pode resistir às suas ordens, nem a natureza, nem as obras das trevas. Ninguém é páreo para o poder de Cristo quando Ele ordena, as circunstâncias são modificadas. Tudo é transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ao terceiro e último evento a ser estudado aqui nesta noite. O poder sobre a morte. Marcos 5,42 está escrito: e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia! Percebem, irmãos, que, de novo, o registro de Marcos demonstra que, diante de um terceiro milagre extraordinário, as pessoas que contemplaram o tal milagre ficaram espantadas, assombradas ou atemorizadas. A grandeza do poder de Deus, a manifestação do poder de Cristo causa temor na vida das pessoas. O terceiro episódio de qual estamos tratando aqui registra a visita de Cristo à casa de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, um homem religioso, e tinha uma filha única que estava à morte, uma menina adolescente com 12 anos de idade. E ele procurou a Cristo para que o Senhor intercedesse pela saúde daquela menina. Mas durante o trajeto, durante o deslocamento de Cristo até a casa de Jairo, um mensageiro chegou com a notícia de que a menina estava morta. E o mensageiro colocou Jairo à parte, ele disse: não enfadas mais o mestre, porque a menina está morta. Em outras palavras, aquele mensageiro disse: não tem mais jeito, não há mais saída, não tem mais solução, a menina está morta, não há mais o que fazer. E nesse momento, amados irmãos, quando não há mais saída, quando a notícia é a mais terrível, quando o diagnóstico é o pior de todos, quando humanamente não há mais o que ser feito, então o sobrenatural de Deus se manifesta. Cristo olhou para Jairo e disse: não temas, tão somente creia, e ela, tua filha, será salva. E Jairo ficou firmado nesta palavra. Jairo ficou alicerçado nessas promessas de Cristo. Ficou firmado nas palavras de Jesus contra o impossível. Firmado nessas palavras contra a situação que lhe era desfavorável. A menina estava morta e não havia meios humanos de mudar a circunstância. Jairo deveria conformar-se, preparar o sepultamento, despedir-se da sua filha. Mas ele tinha uma promessa de Cristo, que ele disse: não temas, mas creia. Creia e tua filha será salva. Creia e ela vai ressuscitar. Creia e um milagre vai acontecer. E ele ficou firmado nisso. Então chegaram à casa de Jairo, encontraram lá os vizinhos, os amigos, os parentes, os membros da sinagoga, todos a chorar e lamentar a tragédia. E todos queriam confortar a Jairo. Mas ele não queria conforto. Ele queria um milagre. Ele não queria palavras de consolo. Ele precisava de um milagre. E ele estava firmado numa promessa que Cristo lhe fizera. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, eu não sei o que se passa com você. Eu não sei se o vento está soprando forte na sua casa.
se o mar está muito agitado, se o seu barco está sendo sacudido de um lado para o outro. Eu não sei se você anda atribulado, quem sabe oprimido, quem sabe cansado. Uma coisa eu sei, Cristo muda as circunstâncias. O poder, a grandeza, a sobreexcelência da autoridade de Cristo muda as circunstâncias. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que realiza. E mesmo que a situação lhe seja desfavorável, fique firmado na promessa de Cristo. Jairo ficou firmado nela. Então adentraram na casa de Jairo, Jesus, o Jairo e a sua esposa, e os apóstolos Pedro, Tiago e João. E Cristo mandou que se retirassem da casa todas as demais pessoas, todos aqueles que não criam, todos aqueles que não tinham esperança, todos aqueles que estavam conformados com a circunstância. Cristo mandou que se retirassem, porque onde há incredulidade, o poder de Deus não se manifesta. E eu lhe convido nesta noite, meu amado irmão e irmã, a cercar-se de pessoas que sejam fiéis, de estar rodeado de pessoas que acreditam, de pessoas que confiam, de pessoas que creem. Se afaste de pessoas incrédulas, de pessoas desobedientes, de pessoas carnais, de pessoas rebeldes, e se aproxime de pessoas que tenham confiança em Deus. E então no quarto daquela menina estavam Cristo, o pai, a mãe e os 3 apóstolos aqui citados, e Cristo disse a ela: Talita cumi, levanta-te, menina. E amados irmãos, a menina que estava morta, aleluia, o coração tinha parado de pulsar. Em consequência, o sistema circulatório não estava funcionando. O seu corpo estava gelado. Nenhum movimento, nenhuma respiração. O espírito de vida já lhe tinha abandonado. Mas na ordem dada por Jesus, quando Cristo disse: Talita cumi, que traduzido do aramaico significa: levanta-te, menina, o espírito de vida retornou, aleluia, e ela voltou à existência, porque nem mesmo a morte pode resistir à ordem dada pelo Senhor Jesus. Ele deu ordens ao vento, ele deu ordens ao mar, ele deu ordens à legião de demônios, e ele deu ordem à morte, e todos lhe obedeceram. Aleluia. Porque ninguém pode resistir à ordem dada por Cristo Jesus. E a Escritura diz que aquelas pessoas que já estavam na casa de Jairo antes dele chegar, e que tinham entrado no quarto e visto a menina morta, agora eles a contemplavam num outro estado. Eles entraram no quarto e lá estava a menina deitada, cadavérica, sem respirar. E agora, vamos ler o versículo novamente, para ficar claro a intenção do evangelista Marcos de demonstrar o poder de Deus. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. O que diz o texto? Levantou e andava. E assombraram-se com grande espanto. Aleluia. Viu a contrapartida? Ora, ela estava deitada, sem vida, paralisada, sem movimento algum. Mas agora, ante a ordem de Jesus, tudo mudou. Em lugar de estar deitada, ela está de pé. Em lugar de estar paralisada pelo espírito da morte, ela está andando. Aleluia.
Amados, perceba então que quando Cristo se apresenta, as coisas se modificam. Quando Cristo se apresenta, há transformação no curso da história. Mudanças ocorrem. Aleluia! E o povo, quando viu a menina que estava morta, agora em pé e andando, ficaram atemorizados, cheios de temor. As três narrativas ensinam a mesma coisa. As três narrativas dos milagres operados pelo Senhor Jesus demonstram a grandeza do seu poder. Como disse, Marcos registrou 18 desses milagres. E os 18 milagres seguem a mesma construção, a mesma narrativa, demonstrar a grandeza do poder de Deus. Escolhi apenas esses três por conta do horário, o tempo que é exíguo, mas esses três são suficientes para demonstrar a grandeza do poder de Cristo que muda as circunstâncias. Os discípulos estavam no mar, sobre forte temporal, estavam no mar sacolejados pela força do vento, estavam quase a naufragar, mas quando Cristo dá uma ordem, tudo se modifica. O temporal dá lugar à bonança. O mar agitado se aquieta. Aleluia. Há mudança radical. E os discípulos ficam atemorizados. O homem endemoniado em Gadara está alucinado, perturbado, enlouquecido, possesso, correndo de um lado para outro, se cortando, se machucando, andando nu, amedrontando e afugentando as pessoas, mas uma ordem dada por Cristo e tudo se transforma. Agora ele está sentado, vestido em perfeito juízo, e as pessoas se atemorizam pelo poder de Cristo. A filha de Jairo está deitada, morta, seus membros paralisados, mas uma ordem de Cristo, e o quadro se modifica. Ela se levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, amados e queridos irmãos, o temor de Deus recai sobre os discípulos lá no mar da Galileia. O temor de Deus recai sobre os moradores de Gadara. E o temor de Deus recai sobre os amigos, vizinhos e familiares de Jairo, todos impactados pela grandeza do poder de Deus. E eu e você somos convidados pelo Senhor Jesus, pela autoridade das Escrituras, também a exercitar o poder de Deus, a fim de criar temor na vida das pessoas. Nós precisamos, enquanto cristãos, não ficar, amados e queridos irmãos, no âmbito da teoria, no âmbito do discurso. O Deus que nós servimos é um Deus de poder e autoridade, é um Deus que realiza milagres, é um Deus que promete e cumpre, é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. E esse poder e essa autoridade, Ele outorgou para mim, outorgou para você, outorgou para a igreja, para todos nós. Então, em lugar de ficarmos prostrados, em lugar de ficarmos calados, em lugar de ficarmos conformados, em lugar de ficarmos aterrorizados, nós precisamos, aleluia, usufruir e desfrutar da grandeza do poder de Cristo. Aleluia. E assim, amados e queridos irmãos, eu quero lhe desafiar nesta noite a exercitar a sua fé, a crer na grandeza do poder de Deus, que pode alterar o curso da história da sua vida para o bem. E Ele pode agir no sobrenatural, Ele pode desfazer o curso das coisas, da lei da natureza, expulsar e repreender as hostes espirituais do mal. E mesmo quando alguém achar que não há mais saída, ainda assim, o nosso Deus opera o impossível. Desse modo, para finalizar a nossa reflexão nesta noite, eu quero lhe lembrar aquilo que disse na abertura
desta reflexão, de que ao encerrar o Evangelho, Marcos registra as palavras de Cristo que dizem respeito ao poder de Deus. Marcos 16, 17 a 19. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Nós vamos ainda ler o versículo 20 daqui a pouco para fazer o encerramento. Mas eu quero lhe chamar a atenção para esse detalhe. Ao final do Evangelho, Cristo disse aos discípulos: esses sinais deverão acompanhar os que crerem. Em outras palavras, o evangelista Marcos está registrando que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de ação, é o Evangelho de milagres, é o Evangelho de poder, é o Evangelho de transformação de vidas. E este poder e esta autoridade, Cristo outorgou, como já disse, à igreja. Aleluia. E a Escritura diz claramente que Cristo ordenou aos discípulos: ide, pregai, e os sinais vão acompanhar. E Cristo, diz o texto, foi recebido no céu, assentou-se ao trono à direita de Deus. E o que aconteceu com os discípulos que aqui ficaram? E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Aí está a mensagem, amados. Cristo deu ordem, disse aos discípulos: ide pregar, e os sinais vão acompanhar. E eles foram, em obediência à ordem de Cristo, e pregaram. E todas as vezes que pregavam, todas as vezes que anunciavam, todas as vezes que proclamavam, aleluia, a Bíblia Sagrada diz que os sinais, as maravilhas e os milagres aconteciam, porque era o Senhor confirmando a palavra pregada por meio de ações práticas. E este é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que, quando pregado e vivido e colocado em prática, opera transformação de vidas, opera milagres, restaura, cura, aleluia, e Deus é glorificado, o temor de Deus recai sobre o coração das pessoas e Deus é exaltado nos céus, aleluia. Assim, queridos irmãos e irmãs, encerro a nossa reflexão, lhe convidando nesse momento para a oração. Deus muda as circunstâncias, o poder de Deus é sobreexcelente e Ele tem autoridade para acalmar o vento, para aquietar o mar, para repreender as hostes espirituais da maldade e, além de repreender a enfermidade, pode também, aleluia, repreender o espírito de morte. Nada é páreo para o nosso Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai, mediante a autoridade da Tua palavra, mediante, ó Deus querido, a unção e a virtude do Teu Espírito Santo, rogamos agora a Tua bênção especial na vida do Teu servo e da Tua serva que estão conosco conectados nesta hora. Assim como o Senhor deu ordens ao vento e ao mar,
assim como o Senhor repreendeu a legião de demônios, assim como o Senhor repreendeu a enfermidade e a morte na vida da filha de Jairo, nós rogamos, ó Deus, a operação extraordinária do teu poder na vida da tua igreja agora, do teu servo e da tua serva. Desfaz, meu Deus, o vento, aquieta, meu Deus querido, a tempestade, repreende as hostes espirituais da maldade, repreende as doenças e repreende o espírito de morte, e guarda-nos a todos na concha de tua poderosa mão. Em nome de Jesus Cristo, visita teu filho e tua filha agora, Senhor, muda as circunstâncias, ó Deus amado, altera o curso da história para o bem e da vitória, bênção, milagre, escape e livramento. É a nossa oração a ti, ó Deus Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.